CPI da pandemia. A parte política, né? A parte política, que diz respeito à vida de todo mundo, até porque está tratando da pandemia. Exatamente. Mas são aquelas cenas políticas ali de questionamentos com os depoentes e todo aquele protagonismo de algumas cenas, às vezes bem espinhosas. CPI da pandemia que deve entrar na penúltima semana de trabalho, viu? Pois é, essa próxima semana, segundo a previsão do relator, o senador Renan Calheiros, esta será a penúltima semana. Essa semana que passou não teve CPI, teve feriado na terça-feira, houve a dúvida se haveria ou não, não teve trabalho, mas retoma agora. E segundo o senador, até o dia 24, o relatório final deve ser entregue. Nesta semana, a comissão vai se voltar para as investigações sobre a compra da vacina indiana Covaxin com intermediação da Precisa Medicamentos. Mas quem sabe tudo mesmo, está por dentro do assunto e dá uma aula toda vez que aparece, é a Tainá Farfan, que é quem está com a gente em Brasília, ali, ó, toda acompanhada do vento e esse cenário tão lindo em Brasília. Tainá, bem-vinda, viu? Bom dia. É verdade, Elisa, está ventando bastante por aqui, está muito calor e muito seco também. Obrigada, Elisa, um ótimo dia para você, para o Nonato e para quem está com a gente aqui na CNN. Essa semana a gente tem uma semana que promete, na CPI da pandemia, há uma grande expectativa por parte dos senadores para esses depoimentos, porque eles querem tentar fechar ali as últimas pontas soltas para avançar nessa reta final das investigações, porque, como você trouxe, o relator, o senador Renan Calheiros, já deixou muito claro, já falou publicamente que ele quer finalizar o seu relatório até o dia 24 de setembro. Eu cheguei a confirmar o calendário dessa semana com o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, e ele afirmou o seguinte, ele confirmou aquela agenda prévia, né? Então a ideia é começar as oitivas na terça-feira, no dia 14, com o depoimento de Marcos Tolentino, ele que é um empresário de radiodifusão muito próximo do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que também é alvo das investigações da CPI, e ele apontado por ser uma espécie de sócio oculto do Fibbank, que é uma empresa que estaria envolvida aí, de certa forma, no contrato da Precisa Medicamentos com o Ministério da Saúde. Então, eles querem esclarecer e aprofundar um pouco mais nesse contrato da Precisa Medicamentos relacionado à Covaxin com o Ministério da Saúde. E aí, a gente lembra que, no caso dele, ele deveria ter prestado depoimento no dia 1º de setembro, mas ele apresentou um atestado médico para a CPI, disse que estava internado, mas ele deu uma entrevista a um portal, isso acabou irritando bastante os senadores, que disseram que ele vai sim prestar depoimento na CPI de qualquer jeito. Na quarta-feira, dia 15 de setembro, vai ser a vez de ouvir Marconi Faria. Ele que é aquele advogado apontado como lobista da Precisa Medicamentos, e os senadores também querem entender a relação dele com o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan, e também com a mãe dele, a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Marconi, que a gente lembra, ele acabou causando um alvoroço, digamos assim, na CPI da pandemia, irritou bastante os senadores. Tinha uma previsão de depoimento dele na semana, ali no dia 2 de setembro, na quarta-feira, ele acabou não comparecendo. Teve, inclusive, reunião secreta de última hora, sessão com muita insatisfação por parte dos senadores que acabaram adotando algumas medidas drásticas em relação a ele, como, por exemplo, de condução ali por parte da Polícia Legislativa, que foi atrás dele, mas não encontrou ele, então ele acabou não prestando depoimento. Para encerrar a semana, vai ser o depoimento da advogada Karina Cufa. Ela que é advogada da família Bolsonaro, esse depoimento ainda não entrou na agenda, não está 100% confirmado, mas a intenção de Omar Aziz é ouvir a advogada Karina Cufa na quinta-feira.